Evangelho de hoje, terça-feira, dia 28 de abril, e antes de qualquer explicação sobre o texto sagrado, eu quero que você permita que estas palavras encontrem você exatamente onde você está agora. Porque há dias em que a alma desperta já cansada, como se o coração tivesse caminhado a noite inteira sem descanso, e mesmo assim precisasse continuar fingindo que está tudo bem diante do mundo. Talvez hoje você tenha acordado com um silêncio estranho dentro de si, um tipo de vazio que não faz barulho, mas pensa, um cansaço que não se resolve com sono, nem com distração, nem com palavras de conforto que já foram ditas tantas vezes. E ainda assim, não conseguiram tocar o lugar mais profundo da sua dor. E se isso estiver acontecendo com você, não pense que é apenas acaso, porque o Evangelho de hoje foi escrito exatamente para esse tipo de caminho interior. Eu falo com você que já perdeu um pouco da esperança sem perceber, com você que continua caminhando, mas sem entender muito bem para onde está indo, com você que reza, mas sente que suas palavras batem em algum lugar distante, como se o céu estivesse em silêncio, não por ausência de Deus, mas por uma espera que você ainda não compreende. O Evangelho de hoje nos leva ao caminho de Emaús. 2 discípulos caminhando depois da morte de Jesus, carregando dentro do peito uma mistura de tristeza e confusão, porque tudo aquilo em que acreditavam parecia ter desmoronado diante dos seus olhos. Eles tinham esperado algo maior, algo diferente, e agora só restava o peso da frustração e da memória do que não aconteceu como esperavam. E enquanto caminham, eles falam sobre tudo o que aconteceu, mas não conseguem enxergar que, no meio da sua conversa mais dolorida, o próprio Cristo ressuscitado está caminhando ao lado deles. Isso é algo profundo demais para ser ignorado, porque muitas vezes Deus não chega como uma resposta imediata. Ele chega como uma presença silenciosa que acompanha o processo até que os olhos consigam perceber. Eles caminham, falam, tentam entender, mas não reconhecem Jesus. E isso também fala com a nossa experiência, porque há momentos em que Deus está mais perto do que imaginamos, mas o nosso coração está tão tomado pela dor que não consegue perceber a presença que já está ali, não porque Deus se afastou, mas porque a tristeza às vezes ocupa tanto espaço que dificulta o reconhecimento da graça. E então Jesus pergunta sobre o que eles estão falando, não porque ele não sabe, mas porque o amor verdadeiro também escuta o que está dentro de nós antes de revelar o que ainda não conseguimos ver. E eles começam a contar sua dor, sua decepção, sua esperança quebrada. E cada palavra deles é acolhida por alguém que não interrompe, não corrige, não rejeita, apenas caminha junto. Talvez isso seja o mais profundo do Evangelho de hoje. Deus não se afasta quando você está confuso. Ele caminha dentro da sua confusão até que você esteja pronto para enxergar além dela. Ele não acelera o processo do seu entendimento. Ele respeita o ritmo do seu coração, mesmo quando ele ainda não consegue reconhecer a verdade que está diante dele. E assim começa uma jornada
silenciosa, onde o céu não se revela em explosões, mas em passos que acompanham uma estrada comum, mostrando que o divino também habita no cotidiano, no lento, no que parece simples demais para ser extraordinário, mas que carrega dentro de si a transformação que ainda não foi percebida. E enquanto eles continuam caminhando, ainda sem reconhecer quem está ao lado deles, Jesus começa a conduzir a conversa de volta às Escrituras, não para corrigir com dureza, mas para reorganizar dentro deles aquilo que havia se perdido no meio da dor. Ele não ignora o sofrimento deles, mas ilumina esse sofrimento com uma outra perspectiva, mostrando que aquilo que parecia fim, na verdade fazia parte de um caminho maior que eles ainda não conseguiam compreender. E isso é algo muito profundo para o nosso coração hoje, porque muitas vezes nós também olhamos para a nossa própria história e enxergamos apenas interrupções, perdas e frustrações, sem perceber que existe uma narrativa maior sendo construída. Mesmo quando ainda não conseguimos ler os capítulos com clareza, Deus não apenas participa dos nossos momentos felizes, Ele também interpreta conosco os momentos que ainda não fazem sentido. E à medida que Jesus fala, algo começa a acontecer dentro deles. Uma espécie de aquecimento interior que não é imediato, mas progressivo, como se o coração começasse a reagir antes mesmo da mente entender completamente o que está acontecendo. Eles ainda não sabem quem está falando com eles, mas já sentem que aquelas palavras têm um peso diferente, um tipo de verdade que toca algo esquecido dentro deles. E isso também acontece conosco quando a palavra de Deus começa a encontrar espaço dentro da nossa história. Nem sempre o reconhecimento é imediato. Nem sempre a compreensão vem de forma clara, mas existe um movimento interno que começa a nos transformar antes mesmo de percebermos. É como se algo dentro de nós começasse a lembrar aquilo que a dor havia feito esquecer. E então chega o momento em que eles convidam Jesus para ficar com eles, porque o dia está terminando e a estrada parece mais pesada. E esse convite muda tudo, porque Deus nunca força a entrada na vida de alguém. Ele espera ser convidado, e quando esse convite acontece, mesmo que ainda sem plena consciência, algo novo começa a se revelar. Eles entram juntos, partem o pão, e é nesse gesto simples, tão cotidiano e ao mesmo tempo tão profundo, que finalmente os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus. Mas nesse exato instante, ele desaparece da vista deles. Não porque vai embora, mas porque agora a presença já não depende mais da visão. Ela foi transferida para dentro. E nesse momento, eles se olham e percebem que algo já havia acontecido antes mesmo do reconhecimento. O coração deles já estava ardendo no caminho. Mesmo sem saber, isso revela uma verdade espiritual muito importante. Deus, muitas vezes, já está agindo antes que consigamos nomear o que está acontecendo dentro de nós. E quando finalmente compreendem, eles não permanecem no mesmo lugar. Eles se levantam imediatamente e retornam para Jerusalém. Agora,
com uma outra força dentro deles. Uma força que não vem da certeza de tudo, mas da experiência de um encontro que transformou o modo como eles enxergam a própria caminhada. E esse retorno imediato dos discípulos a Jerusalém não é apenas uma mudança de direção geográfica, é uma transformação interior tão profunda que eles já não conseguem permanecer no mesmo lugar de antes. Aquilo que era desânimo agora se torna impulso. Aquilo que era confusão agora se torna testemunho. E aquilo que era silêncio agora começa a se transformar em anúncio. Porque quando o coração realmente reconhece a presença de Deus, ele não consegue mais ficar parado dentro da própria dor. Ele começa a se mover, mesmo que ainda haja perguntas, mesmo que ainda existam lacunas de entendimento, porque o encontro com Cristo reorganiza o sentido da vida de dentro para fora, sem pedir permissão à lógica humana. E enquanto eles caminham de volta, algo muito importante se revela para nós hoje. Eles não voltam porque tudo ficou explicado. Eles voltam porque algo foi experimentado. E isso muda completamente a forma como entendemos a fé. Porque fé não é ausência de dúvidas. Fé é continuidade de caminhada depois de um encontro que tocou profundamente o coração. Talvez você também esteja vivendo algo parecido, tentando entender situações que ainda não se explicaram completamente dentro da sua história. Mas o Evangelho de hoje não exige que você tenha todas as respostas para continuar caminhando. Ele apenas te mostra que existem encontros com Deus que são mais fortes do que a necessidade imediata de entender tudo. E nesse caminho de volta, eles começam a perceber que aquilo que antes parecia apenas conversa no caminho, já era presença divina. E isso também acontece conosco quando olhamos para trás e percebemos que muitos momentos que julgávamos vazios já estavam sendo preenchidos silenciosamente por Deus, mesmo quando não conseguimos reconhecer na hora. E quando chegam aos outros discípulos, eles encontram uma comunidade ainda dividida entre dúvida e esperança. Mas agora eles trazem dentro de si uma certeza que não depende mais de explicações externas, porque nasceu de uma experiência pessoal com o ressuscitado, e isso mostra que o encontro com Deus não é apenas para ser sentido, mas também para ser compartilhado. E nesse compartilhamento, a fé vai se fortalecendo, não como uma ideia abstrata, mas como uma realidade vivida, transmitida de coração em coração, porque o Evangelho nunca foi apenas sobre indivíduos isolados, mas sobre uma presença que cria comunidade, que sustenta vínculos, que reacende esperanças coletivas, mesmo quando o cenário ainda parece incerto. E acima, aquilo que começou como uma caminhada marcada pela tristeza, se transforma em uma missão silenciosa de anunciar que a vida não terminou no lugar onde parecia ter terminado. Porque quando Cristo entra na história de alguém, ele não apenas muda o sentimento interno, ele muda também a direção do caminho. E no final desse caminho de Emaús, o que permanece não é apenas a lembrança de um encontro, mas uma nova forma de enxergar toda a própria vida. Porque eles percebem que o Cristo que caminhou ao lado deles não era apenas um personagem do passado, mas uma presença viva que atravessa as estradas mais confusas do coração humano
até hoje. E talvez esse seja o ponto mais profundo do Evangelho de hoje. Deus não se limita aos momentos em que você o reconhece claramente. Ele também está presente nos caminhos onde você ainda não consegue perceber. Ele caminha com você na dúvida. Ele permanece com você no silêncio. Ele sustenta você mesmo quando tudo dentro de você parece não entender nada. E quando os olhos dele se abrem, isso não significa apenas que eles viram Jesus, mas que agora conseguem enxergar a própria história com uma nova luz. Aquilo que antes era interpretado como fracasso começa a ser visto como parte de um processo maior, onde nada foi desperdiçado, nem mesmo a dor que parecia sem sentido. E isso também fala profundamente com você hoje, porque existem momentos em que a vida parece não ter direção, mas o Evangelho de hoje revela que até mesmo nesses momentos existe uma presença conduzindo silenciosamente cada passo, e talvez você só vá perceber isso depois. Quando olhar para trás e entender que não caminhou sozinho em nenhum momento. E quando eles retornam, não voltam como pessoas que resolveram tudo, mas como pessoas que foram encontradas. E isso muda completamente o modo como vivem, porque agora eles sabem que a fé não depende de ver tudo claramente, mas de reconhecer que o ressuscitado continua agindo mesmo quando os olhos ainda estão sendo abertos. E talvez hoje o convite seja exatamente esse: permitir que Deus continue abrindo os olhos do seu coração, não de forma forçada, mas no tempo certo, no ritmo do amor que não apressa, mas permanece. Porque há revelações que não chegam de uma vez. Elas chegam enquanto caminhamos com Ele. E se este Evangelho tocou o seu coração hoje, eu quero te convidar com muita simplicidade a continuar caminhando conosco, se inscrevendo neste canal para que você receba diariamente o Evangelho de cada dia. E assim, não caminhe sozinho na sua fé, porque aqui nós seguimos juntos como uma comunidade de oração e esperança. E se você quiser, escreva nos comentários o seu nome ou a sua intenção de oração, porque cada palavra deixada aqui se torna parte dessa caminhada de fé que atravessa distâncias e une corações diante de Deus. E hoje, como aqueles discípulos em Emaús, você também é convidado a reconhecer que não caminhou sozinho e que o ressuscitado ainda caminha com você. Mesmo quando você ainda está a caminho de entender tudo,